Boa noite. É muita alegria estar aqui, né? O Joaquim deu a ideia, ele já era conhecido, me convidou, falou, posso te dar o seu nome para que te convidem para uma palestra, e eu fiquei bem feliz com isso. E, por sinal, ele tinha que me trazer, porque eu não dirijo à noite em estrada. E como a semana passada, né, nós fizemos uma palestra em conjunto lá no Bezerra, eu falei, em vez de eu inventar um tema novo para a minha palestra nesse centro, já que você tem que me levar, vamos juntos e fazemos de novo a parceria, a dupla, né? Não é sertaneja, é uma dupla espírita, mas com muita boa vontade. E a gente escolheu o tema, a oração de São Francisco, né? Então ele vai cantar a música e depois nós vamos tecer comentários sobre a oração de São Francisco. Depois, com o passar do tempo, ela foi atribuída e recebeu o nome de oração de São Francisco. Mas realmente não foi São Francisco que escreveu essa oração. Essa oração já existia há muito tempo e era uma oração pela paz. Ela é uma oração cristã. A origem é praticamente desconhecida, porque ela já foi atribuída a São Francisco, a umas outras associações, a um outro padre. Então, com certeza, não se tem a certeza da autoria. Quem foi o verdadeiro autor da oração de São Francisco, né? A primeira aparição dela foi em 1912, na França, publicada numa revista por uma organização católica, a Liga da Santa Missa. Foi a primeira vez que ela foi impressa. Ela já era conhecida assim de boca, as pessoas rezavam, falavam, mas nunca ela tinha sido escrita ou impressa. Essa foi a primeira vez. Alguns acreditam também que era da autoria justamente do padre, que era o presidente dessa liga, que era o padre Auguste Buquerel. Por volta de 1916,
o padre franciscano Etienne Benoit imprimiu essa oração com o título de Oração pela Paz. Mas por que a ligação com São Francisco? Porque ele imprimiu no verso de um santinho de São Francisco. E foi a primeira vez que ela começou amplamente divulgada, distribuída no verso desse santinho, né? Mas ela não foi atribuída já naquele santinho como sendo de São Francisco. Ela foi só impressa no verso do santinho. Mas se dizia que todos os dizeres dela, toda a oração em si, caracterizava muito bem a personalidade de São Francisco. Todo o amor, todo o desprendimento, toda a humildade que ele tinha, né? Em 1927, foi atribuída pela primeira vez a São Francisco, por um grupo pacifista francês, os Cavaleiros do Príncipe da Paz. Mas ela foi muito divulgada durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Dizem que ela era muito rezada nos frontes de batalha, que acalmava os soldados durante a guerra. Então aí ela passou a ser mais ainda divulgada. Ela foi musicada por vários compositores famosos, citada por líderes proeminentes, e sua mensagem é um incentivo do serviço ao próximo. Despertou o interesse em várias religiões. No Brasil, a mais antiga versão foi publicada nos Anais da Câmara dos Deputados em 1957 só. Dali para frente que ela passou a ser mais conhecida aqui no Brasil também. Então essa é a história da oração de São Francisco, que na realidade é uma oração pela paz. Então por isso hoje a nossa palestra é analisando a oração, mas como ela tem relação com a paz, que é o que mais nós estamos precisando no mundo, nas nossas casas, nas nossas famílias hoje em dia. Então vamos lá? Vamos lá. Bom, eu vejo essa oração como uma receita. O que fazer para ter a paz? Né? Aí ele dá duas correntes aí, né? A corrente do lado negativo seria o ódio, que gera ofensa, que gera discórdia, que gera dúvida, erros, né? Desespero, tristeza e treva. É outra corrente que fala do amor, do perdão, da união, que leva a fé, a verdade, né? São duas correntes e a gente tem que seguir a corrente positiva, né? Na realidade são dois blocos, né? A oração é dividida em dois blocos. O primeiro bloco é de antítese, né? Que fala uma coisa contrária à outra, e a segunda é um envolvimento para a nossa evolução espiritual, né? Sim. Então, como que começa, então? Então, a paz, na minha opinião, está dentro de cada um de nós, né? A paz. Viver em paz não é que você vai deixar de enfrentar o mundo, a vida, né? Não, viver em paz é você intimamente usar o perdão, né? Usar o respeito ao próximo, compreender o outro com respeito, né? Entender que nesse mundo nada é nosso. Então, se nada é nosso, a gente parte do princípio que a gente não leva nada daqui e que não tendo nada, né? A gente não perde nada, né? Se a gente não tem nada, a gente não perde nada. Então hoje eu prefiro ter paz a ter razão das coisas, mesmo porque, meus irmãos, cada um tem o seu modo de ver cada situação, né? Vimos no carro até conversando sobre essas questões políticas. Cada um tem um ponto de vista, cada um teve uma criação, teve uma vivência, então todos nós temos que respeitarmos uns aos outros. E a partir daí, a partir que você respeita, você fica em paz, né? Ele é assim, está aprendendo como eu, então fica em paz. Esse é o ponto de vista da paz. Eu chamo a atenção para a primeira frase que faz: fazer de mim um instrumento da vossa paz.
Então, o que ele quer dizer com vossa paz? A paz de Deus, gente. Ele não fala fazer de mim um instrumento da minha paz. Ele fala, eu seja um instrumento da vossa paz. Que é Deus é pacífico, Deus é amor. Então, que nós todos sejamos um pouco instrumentos da paz divina. Começando com a paz dentro de nós. Porque se eu não sou pacífico, eu não posso trazer para os outros a paz de Deus, né? Então, a primeira frase, que é a primeira antítese, né? A segunda frase da oração, é onde houver o ódio que eu leve ao amor. Na caso, para mim, esse é não alimentar o ódio, né? A gente não pode levar o amor em todos os lugares, mas não incentivar e alimentar o ódio a gente pode, em qualquer lugar que a gente esteja. A gente pode não alimentar as desavenças, não alimentar o ódio. Começando hoje, como nós o Joaquim acabou de falar, nas redes sociais, né? Hoje a covardia nas redes sociais é muito grande, porque o anonimato, o estar escondido atrás de uma tela, nos dá uma coragem que cara a cara as pessoas não têm. Então é fácil agredir através de uma tela, através de um anonimato. Então esse é o tipo do ódio que deve ser combatido. Onde houver o ódio, que eu leve o amor, né? Dentro das nossas casas, dentro dos nossos lugares de trabalho, os lugares que a gente frequenta. Na verdade, a guerra começa dentro de nós também. Quando a gente levanta de manhã e não entende as pessoas que vivem conosco, a gente sai e no trânsito a gente discute, briga, né? E vai levando. Então a guerra começa assim, né? Você começa no bairro, na cidade, né? A gente briga com o nosso corpo, né? A gente briga com o cabelo, a gente briga com a nossa pele que não gosta da cor. A gente está sempre fazendo guerra. Então, amarmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? A gente precisa se amar. A pessoa mais importante do mundo, né? Como dizia a fábula do espelho, né? Espelho, espelho meu, né? A pessoa mais importante do mundo quem é? Olha para o espelho e veja lá que é você. Então ame-se, né? E o amor eu simplifico da seguinte maneira: não carregar esse ódio que é falado. Então, e guardar mágoa, guardar rancor das coisas, né? Esse é o problema, guardar rancor. E por quanto tempo você fica magoado com uma pessoa que você ama, uma pessoa próxima a você? Né? Pensem aí numa pessoa que vocês amam muito, seja mãe, pai, filho, cachorro, né? Por quanto tempo você fica bravo com ele? Eu fico bravo uma semana, um mês, 2 meses, né? Tem espírito, amigos e irmãos nossos que ficam 500 anos carregando mágoa e magoado com o outro. A gente vê muito isso nas sessões de desobsessão. Quanto tempo você está? 500 anos. Eu vou destruir essa pessoa, né? E a pessoa que é prejudicada, na verdade, é quem carrega a mágoa, não é verdade? Então, o amor é importante. Esse amor que a gente tem pelo ser que a gente ama, a gente tem que levar para o vizinho, para os amigos do serviço. Eu sei que é difícil, mas treinando todo dia, né, Marcos? Treinando todo dia, não, hoje eu vou amar todo mundo. Amanhã de novo, vou amar todo mundo. Amanhã de novo. E assim a gente vai aprendendo esse amor incondicional. A terceira frase seria: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então é o nosso relacionamento através de palavras com o nosso próximo, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Nós temos que perdoar não pelo outro. Nós temos que perdoar por nós. Nós é que temos que tirar essa mágoa de dentro do nosso coração. Eu falo sempre que perdoar não é esquecer. Porque às vezes a ofensa foi tão grande, a mágoa foi tão profunda que a gente não esquece. Mas
nós sabemos que o não esquecimento, que o não perdão, é a origem de uma série de doenças graves, inclusive do câncer. Já está mais do que provado pela medicina que muitos dos casos de câncer são provenientes de pessoas extremamente magoadas, que trazem aquela mágoa que não adianta, eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar, né? E o perdão, gente, é uma coisa feita entre os seres humanos. O perdão é para nós, entre nós, uns com os outros. Porque Deus, tem pessoas que têm mania de falar, Deus me perdoe. Ai, Deus me perdoe isso, Deus me perdoe aquilo. Não, nós não devemos pedir perdão para Deus, porque Deus não se ofende, Deus não se magoa, Deus não tem esses sentimentos mesquinhos, humanos, que nós temos. Então o perdão foi feito para ser cultivado entre nós, seres humanos, não entre nós e Deus. Deus nos ensina, Deus espera de nós determinadas atitudes, mas Deus não precisa ter, Ele não nos perdoa, porque Ele não se magoa, Ele não se ofende, Ele não julga. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós descemos Deus ao nível da humanidade, e Deus é uma coisa muito superior. Então, tenhamos isso na cabeça, que perdão é entre nós humanos, entre nós espíritos encarnados, não entre nós e Deus. Não precisam pedir perdão para Deus. Uma amiga minha me falou, nossa, eu peço tanto, porque você não me falou isso antes? Porque a gente não para pensar, né? A gente não para pensar. Então o perdão é entre nós, é coisa de irmão para irmão, de humano para humano. E perdoar é um bem para nós mesmos. Nós estamos fazendo um bem. Não precisa esquecer, não precisa trazer às vezes a pessoa de volta para a sua vida, mas não deseje o mal, ore por ela, reze por ela, deseje tudo de bom e tire a mágoa do seu coração. Se o outro não tirar, se o outro não perdoar, o problema é dele. A sua parte você fez. É que eu digo, quem ama não perdoa, porque não guarda mágoa. Ué, como é que você vai, né? Você não precisa perdoar, você não tem mágoa da pessoa, então não perdoa, não tem mágoa de você. Pensa uma vozinha, o netinho lá, né, Maria? Netinho vem, né, e faz alguma atrocidade, a avó vai perdoar ele? Não tem mágoa, o amor é incondicional. A mágoa que deixa o peito cansado, o estômago inconformado, o intestino aprisionado, os rins cristalizados e deixando de aproveitar as doçuras da vida, o pâncreas fragilizado. E quando escondemos, olhamos para trás, a nossa raiva, vem o peso nas costas, a dor de cabeça com tanta ilusão. Então, onde houver discórdia, que eu leve a união. Esse mais ou menos é o que a gente já falou. Se você desculpa, você está unindo a pessoas. E não alimentar, às vezes a gente faz muito isso na família, né? Nós tomamos partido de um lado da família. Alguns familiares discutem, alguns familiares brigam, se ofendem, se mimitem, e a gente toma partido. E aí vai contra o outro, alimenta aquela briga, alimenta aquela discussão. E essa frase é bem isso, gente. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Em vez de alimentar um lado ou outro, alimentar essa discórdia, façam o possível para promover a união. Quantas pessoas nas famílias perdem momentos lindos da vida por causa de uma briga? Eu falo filhos que brigam com os pais, irmãos que não se dão. Quanta coisa boa, reunião familiar, o nascimento de um sobrinho, de um neto, tudo isso é perdido por causa de uma discórdia. A vida é tão curta, passa tão rápido, né? Eu estou com 78 anos, mas parece que eu nasci ontem, não sinto isso. Eu acho que Deus é sábio, né? Faz a gente não pensar que está no fim da vida. A gente parece que vai viver eternamente. Então ela passa muito rápido para nós desperdiçarmos o nosso tempo com essas discórdias familiares, com esses afastamentos.
E principalmente não vamos incentivar esse tipo de coisa. Vamos passar para os nossos familiares, para os nossos amigos, que não vale a pena. Vamos tentar amenizar em vez de incentivar que haja essa discórdia entre as pessoas. Nós não estamos sós, não é? Quem aqui acredita que está sozinho, né? Nós não estamos sós. Nós precisamos estar juntos, na verdade. O que a gente faz só nessa vida? Então vamos fazer a união, né? E evitar a discórdia, porque precisamos juntos, né? Orar pelo sul, tá? Que estão passando por dificuldade, ajudar juntos as pessoas que estão precisando. E o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Tenhamos então caridade conosco e com as outras pessoas, unindo-nos, né? Em nome do Cristo. Agora, as outras duas frases que a gente vai falar são uma questão de uma relação do homem com Deus, que até agora era do homem com o homem, né? O que a gente falou. Agora é uma relação do homem com Deus. Então ele fala assim: onde houver dúvida, que eu leve a fé. Gente, olha como isso é bonito. E quando eu falo de fé, eu sempre conto um caso que aconteceu comigo, pessoal. Eu morei em Florianópolis muitos anos e lá eu fazia parte também de uma casa espírita, que ajudei a fundar, por sinal. E o meu marido teve uma sepsemia e ficou 45 dias na UTI, internado entre a vida e a morte. Literalmente 45 dias que nós não sabíamos, eu e meus filhos, se ele ia sobreviver ou não. Sobreviveu, vivi com ele mais 20 anos, quase 30, nessa época, né, que agora desencarnou tem 2 anos. Então, naquela época, eu recebi uma mensagem dos mentores da casa que eu trabalhava. E eles me mandaram dizer o seguinte: que eu ficasse tranquila, que ele estava sendo assistido qualquer que fosse o desfecho. Eles não me disseram ele vai se salvar. Eles não me disseram ele vai sarar. Fica tranquila, porque nós vamos fazer o milagre dele se salvar. Foi realmente um milagre, porque ele tinha 2% de chance de sobrevivência, né? E sobreviveu. Mas o que me deixou tranquila foi essa frase: ele está sendo amparado, qualquer que seja o desfecho. Então, o que isso queria dizer? Se ele sarasse, ele estava amparado. Se ele morresse, desencarnasse, ele estava amparado também para a hora do desencarne dele. Aquilo me deu uma tranquilidade imensa, tirou um peso de cima de mim. E eu pude enfrentar tudo que eu tive que enfrentar com muito equilíbrio. Então, gente, isso é fé. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Eu acredito na espiritualidade. E eu sempre tinha muito receio da minha fé ser testada com uma coisa muito séria. Porque quando a vida da gente vai às 1000 maravilhas, é fácil ter fé. Ah, tá tudo bem? Eu quero ver na hora que a coisa aperta. Se você não se desespera, se você não culpa Deus, se você não fica com raiva. Gente, isso é vida num planeta de prova e expiação. Então ninguém vai deixar ou vai passar pela terra sem sofrimento. Não tem como. E se nós não tivermos uma fé embasada dentro do nosso coração, não a fé da boca para fora, venho aqui, falo, rezo, e dentro de mim eu não tenho essa fé. Ou quem frequenta templo, quem frequenta a igreja, a fé precisa estar dentro de nós. Que na hora que a coisa acontece, que a coisa aperta, aquela fé te dá sustentação. Então é bem isso, né? Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Não tenham dúvida, de jeito nenhum, do amparo, do amor e da assistência de Deus e da espiritualidade. Eles estão sempre conosco. Eles não nos desamparam nunca, podem ter certeza disso. É muito importante também, a fé remove montanhas, remove nossas dificuldades, as montanhas da nossa vida. Mas é preciso agir. Assim como aquela mulher que sangrava e tocou as vestes do Cristo, ela
venceu as pessoas para poder tocar vestes e recebeu a cura que ela precisava, né? Ou Zaqueu, que falou, não, eu quero ver ele, nem que seja 1 quilômetro, eu quero ver ele de longe, que seja, eu quero ver nosso Senhor Jesus Cristo. Ele subiu numa árvore para ver, muita fé, né? A fé com ação, né? Precisamos ter fé. Eu acredito que eu vou conseguir, e eu vou buscar o que eu vou conseguir. Isso aí é fé, né? E tem outra parte também. Por exemplo, quando você tem dúvida com o seu amanhã, com o seu futuro, quantos de nós ficamos angustiados com o futuro? Quantos de nós temos medo de como vai ser amanhã? Principalmente as pessoas mais idosas. Eu acredito que algum de nós aqui mais velho não pense como vai ser no final da minha vida, como vai ser na minha velhice mais avançada. Todos nós pensamos isso, mas isso é falta de fé. Porque Deus, gente, está presente, Deus provê, Deus nos ampara de uma forma ou de outra. Não que não vai acontecer nada, que vai ser tudo uma maravilha, não é isso, mas Deus está presente nos dando sustentação. Então, quando você tem fé, você tem segurança no amanhã, você tem confiança de que você vai aguentar e que você vai superar todas as suas dificuldades. Olhai os lírios dos campos, né? Nem Salomão, com toda a sua fortuna, se vestia com tanta beleza, né? Por que vocês estão tão preocupados com o futuro, né? Onde houver o erro, que eu leve a verdade, né? A verdade não para agredir ou dividir as pessoas, é aquilo que nós até comentamos. Não é impor a sua verdade, aquilo que você acha que é verdade, é um esclarecimento, onde eu possa esclarecer as pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui agora, é uma troca de esclarecimento. A gente está esclarecendo, o estudo esclarece, mostra a verdade, mas não querer impor a sua verdade. A pior coisa, seja em religião, política, em qualquer coisa, é aquela pessoa que se exalta, que não aceita um pensamento diferente do seu, e que aí fica agressivo, não aceita, briga, quer impor de qualquer forma a sua verdade. Primeiro que não existe a verdade absoluta, a não ser nas leis divinas. O resto é a verdade de cada um, é cultural, é de cada país. O que é verdade para nós não é verdade em outro país, às vezes, né? Então nós temos que ter essa consciência de que a verdade não pode ser imposta. Você mostra para o outro. Se ele quiser aceitar, ótimo. Se ele não quiser aceitar, respeite. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora de aceitar algumas coisas, de entender outras. Então, que a nossa verdade possa ser só essa, do esclarecimento, e não da imposição de uma coisa que nós achamos que é o certo e que é verdadeiro, e que nem sempre é. Todo dia conhecer-se a si próprio, sabe? Isso é muito importante. Conheça a verdade e ela te libertará. Uma dessas verdades é se autoconhecer. Será que a gente se conhece mesmo? Né? As pessoas costumam rotular as outras, e essas pessoas rotuladas acabam aceitando isso, né? Ah, você é muito nervoso. Ah, eu sou nervoso mesmo. Falaram que eu sou nervoso, então eu sou nervoso mesmo. Ninguém é nada. A gente, na verdade, é uma coisa a cada segundo. Nós estamos nervosos porque aconteceu alguma coisa que nos contrariou. Nós estamos tristes ou nós estamos felizes. Nós estamos. E quem é ali? É você. O que você é realmente? Se é um ser humano em aprendizado, que hora está triste, hora está nervoso, né? Então, conheça-te a ti mesmo. Eu não sou nada disso aí não. Não adianta pôr rótulo em mim não, eu não sou garrafa não. Eu vou dar rótulo em mim, você é bonzinho. Sou bonzinho não. Às vezes se pisar no dedão do pé, eu fico bravo, né? Então é isso aí, conheça a verdade de você mesmo. Conheça quem você é. E você é um ser humano em aprendizado, como todos nós. É muito importante conhecer isso aí, para se aceitar e aceitar o próximo. Viu? E a outra vem, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Como que nós podemos levar a esperança para alguém em desespero?
apoiando, às vezes estando só presente, um abraço, um carinho, uma palavra de conforto, né? Agora que o Joaquim falou, né, do autoconhecimento, vou vender o meu peixe. Durante a pandemia, né, que as casas espíritas fecharam, a gente ficou tudo sem fazer nada, né? Estava tudo fechado, todo mundo isolado, ninguém se encontrava, nem nada. Aí eu pensei comigo, eu não posso ficar assim parada, né, sem fazer nada. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão se sentindo sozinhas. Aí, não com grande conhecimento de internet nem nada, arrisquei. Entrei no computador e abri ao vivo, vídeo ao vivo. Entrei e comecei a falar. As palestras que a gente costuma fazer no centro, comecei a falar como que as pessoas estavam se sentindo com a pandemia. Foi impressionante, em meia hora tinham mais de 50 pessoas ali ligadas, estava todo mundo sedento de uma coisa assim. Tanto que foi tão bom para muita gente, tudo, que eu continuo até hoje. Não me deixaram acabar as lives. Então, toda terça-feira, na página do Facebook do Centro Espírita de Bezerra de Menezes de São Pedro, eu faço uma live sobre autoconhecimento e reforma íntima, né? Para ajudar as pessoas mesmo. E foi muito bom para mim, principalmente. Acabou sendo uma tábua de salvação para mim, porque eu tinha aquele compromisso, aquela coisa. Então, o desespero que abateu, o medo que abateu sobre as pessoas durante a pandemia, a gente conseguiu contornar desta forma, passando esperança, passando conhecimento, e que as pessoas não esqueçam que Deus está presente e que a vida é imortal. Então, quando você acredita plenamente que Deus te ampara e que a vida é imortal, que nós somos seres imortais, que esta é uma vida passageira encarnada, mas que a vida continua depois. Passa todo o nosso medo e todo o nosso desespero. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. É o contrário do desespero, né? Bom, triste a gente não pode ficar nem um segundo, né? Como diz a música do Frejá, se você quer ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro, né? Por quê? Porque o tempo vai passar. E vai passar como? Como vocês quiserem. O que vocês querem passar o dia de amanhã? O dia de hoje já acabou, acabando. Daqui a pouco nós dormimos e rapidinho acorda. Aí quando chegar amanhã, ele vai passar. Aí você escolhe. Eu vou passar, eu estou triste. Quando chega de tarde, você fala, passei o dia inteiro triste, perdi um dia inteiro triste. Para que isso aí? Quer ficar triste com alguma coisa? Fique um segundo, 2, 3. Depois fala assim, não quero isso para mim não, quero ser feliz. Sabe? É tudo momento. Então eu quero ser feliz. Quero ficar feliz. O dia de hoje passou e hoje eu fui muito feliz. Eu sabia que eu vinha na palestra aqui, preparei, levei minha filha adotiva, minha cachorrinha no veterinário, que ela comeu cocô de vaca, foi intoxicada. Tadinha, né? Que eu moro em chácara. Mas o bichinho é danado, e é um amor grande que eu tenho por ela, por isso que eu falo que é filha adotiva. Mas foi um dia feliz, não me arrependo, né? A gente só se arrepende no momento da morte daquilo que a gente não fez. Né? E faça as coisas boas, sejam felizes. O Divaldo fala sempre, sinta a raiva, não permaneça nela. Sinta a tristeza e não permaneça nela. As emoções a gente não pode deixar de sentir. Elas fazem parte da nossa vida. Você sentir emoção é natural, você sentir raiva, você sentir medo, você sentir. Mas o que a gente não pode é permanecer naquela emoção. Mais do que um dia, pelo menos, né? Algumas horas de preferência. Alegria, gente, é fundamental na nossa vida. Alegria é fundamental para a nossa saúde. Dê risada, converse com amigos. Eu falo bendito telefone.
Todo mundo fala, como é que você consegue viver sozinha? Tem telefone. Eu não me sinto sozinha. Quando está aquele silêncio na minha casa, eu passo a mão no telefone e falo com alguém. Sabe? Com um amigo, dou risada, conto história, falo com o gato. Sabe? Por sinal, estou toda machucada com o gato. Mas fui brincar com ele, deu um pulo, avançou com a unha em mim e tirou sangue. Então são essas coisas que formam a vida alegre. Sabe? A gente não pode se entregar na tristeza. A tristeza nos leva para trás e a alegria nos leva para frente. Abraçar, cantar, beijar, falar com os netos, quem tem neto, né? Isso é uma alegria imensa na nossa vida. Com certeza. Se for para ficar bravo, tem uma frase na minha casa escrita numa luzinha assim: olha, se me der amor e carinho, revive. Equilibramos dessa maneira. Bem isso mesmo, né? Então, onde houver trevas, que eu leve a luz. Trevas, para mim, eu sempre falo que é a ignorância, é a tristeza, é não saber como se comportar, não saber como viver, né? E a luz, gente, nada mais luminoso do que o bem que a gente faz para os outros. Tem uma luz imensa e traz um bem-estar para nós. O maior bem é quando a gente faz o bem, é para nós mesmos, não para aquele que está recebendo, não. Então, na minha opinião, as trevas são a falta do conhecimento que te deixa numa escuridão, e a luz, com a graça de Deus, é poder ajudar e fazer o bem para o outro. Fora da caridade não há salvação, né? Toda vez que a gente faz a caridade, seja com os outros ou conosco, a gente recebe dobrado, né? Esse amor e esse carinho aí. É certo isso. E na segunda parte agora da oração, ele fala das nossas necessidades humanas, aquilo que a gente necessita como humano. Mas, pensando, nós necessitamos, mas o nosso próximo necessita também. Então, não é só querer para mim as coisas. Eu tenho que pensar que o outro tem as mesmas necessidades que eu. Então, ele fala, né? Fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Porque às vezes a gente quer receber o consolo, quer receber a atenção, mas o que eu estou fazendo? Eu estou consolando? Eu estou dando atenção para aqueles que precisam? Não precisa ir longe, gente. A nossa família, a nossa casa, os nossos pais idosos, os nossos filhos, quantos são negligenciados? Mas você quer que você tenha atenção. Mas o que você deu de atenção para o outro? Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, as pessoas não gostam muito, mas eu sou meio assim, sabe, de impulso, e às vezes eu falo as coisas até depois me arrependo. Mas eu sempre falei isso numa palestra. A velhinha que está lá no asilo, abandonada, a família não vai procurar. Alguém sabe como foi essa velhinha com a família a vida toda? Não. A gente tem que plantar, gente. Sentimento é plantado no coração do outro. São poucos os que têm a obrigação. Ah, não, eu vou fazer por obrigação. Eu não gosto, mas vou fazer por obrigação. Se você plantar o bom sentimento no coração do outro, não existe obrigação. O outro faz por amor. Então, você quer receber? Recebe. Mas dê também, em troca. É muito importante isso. É amar? Não. Acho que dá tempo, não, Marquinhos? Não. Amar do que ser amado, né? Pois é dando que se recebe, que é o que ela acabou de falar, né? Perdoando que se é perdoado. E a máxima do Espiritismo. Aqui todo mundo é espírita. A máxima do Espiritismo. A vida continua, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Porque aí deixamos de ser materialistas, né? Para sermos espíritas. Somos eternos. E o tanto que se recebe, não se esqueçam que não é só coisa boa. Tem a lei do retorno. É o tanto que se recebe. Você recebeu coisa ruim, você recebe coisa ruim. Eu sempre nunca canso de repetir o
enunciado da lei do retorno. Vocês sabem direitinho como é o enunciado da lei do retorno? Tudo aquilo que eu pensar e desejar e fizer, olha, pensar, desejar e fizer para o meu próximo, após atingir o seu objetivo, volta para mim em igual ou maior intensidade. Olha só como isso é sério. Então, isso é lei do retorno, gente. Tudo que eu pensar, que eu falar, que eu desejar, que eu fizer, entende? Não é só fazer, é pensar também. Volta para mim igual. Então é dando que se recebe o bom e o ruim. Não se esqueçam disso. Eu vou pedir para vocês cantar o finzinho para mim aqui, para a gente encerrar, né, Margarida? É isso. Eu vi que vocês cantaram junto comigo essa segunda parte, né? Então vamos orar para Jesus cantando essa segunda parte aqui, tá bom? Deixa eu ver só aqui, deixa eu pegar o bom e vou fazer toda. Vamos lá. Senhor.